é um teste, uma exemplificação, uma demonstração, mas antes de mostrar o que é para vocês, eu vou falar o que sai, né? Depois se faz o teste, qual é o jeitão dos dados que saem. Esse aqui é um output, né? É uma saída dos dados que a gente tem do equipamento no laboratório. A gente tem no laboratório um Cortex, que é um dos melhores equipamentos que tem para medida de trocas gasosas. O output dele é esse aqui. Então, a gente tem aqui os valores, cada valor da fração, cada amostra analisada é uma linha, né? E aqui, nas colunas, a gente tem as variáveis. Então, aqui a variável tempo, meu computador de novo atrapalhando. Então, a gente tem uma amostra feita aqui em 6 minutos de teste, 10 segundos, 6:20, 6:30, 6:40, e assim vai. Essa medida aqui está a cada 10 segundos. A gente tem aqui a coluna B, aquilo que a gente chama de volume impedal, que é o volume de ar expirado no final da respiração. A gente tem o breath frequency aqui, que é a frequência respiratória. A gente tem a ventilação, né, dada em litros por minuto, e diversas outras variáveis, todas variáveis de trocas gasosas. A gente tem as frações expiradas, a gente tem o volume de oxigênio aqui, o volume de CO2, o R, lembra que eu falei lá, o RR, razão de trocas respiratórias, consumo de oxigênio corrigido pela massa corporal do sujeito. Ele faz a correspondência do consumo de oxigênio em METs, né, que são as unidades metabólicas, os equivalentes ventilatórios, por aí vai. Essa planilha aqui, de exemplificação, eu salvei aqui para vocês, para mostrar para vocês, a cada 10 segundos. Mas o Córtex, ele faz medida a cada respiração, ou seja, cada respiração do sujeito, cada vez que ele expira o ar, o aparelho pega uma amostra daquele ar expirado e analisa aqueles gases ali. Então, o dado bruto que o equipamento libera é o dado respiração-respiração, breath by breath. Tem equipamentos que não conseguem fazer respiração-respiração. O equipamento para fazer respiração-respiração é um equipamento mais sofisticado. Consegue uma frequência de captação do sinal maior do que a frequência ventilatória máxima do sujeito. Então, tem que ser um equipamento que consiga fazer a aquisição numa velocidade maior do que, por exemplo, 120 ciclos por minuto. A frequência respiratória máxima nossa, por minuto, num esforço máximo ali, é geralmente 60 por minuto, ou seja, para cada segundo a gente está respirando. Isso normalmente, no geral, né? Pelo teorema de Nyquist, que eu falei para vocês na medida de eletromiografia, a frequência adequada de aquisição tem que ser o dobro da frequência do fenômeno natural, né? Então tem que ser um equipamento que faça a captação de pelo menos 2 Hz, né? Ou seja, 120 ciclos por minuto, que seria 2 vezes por segundo, ou seja, 2 Hz. Muito bem, aí vamos ver o teste, para depois a gente analisar os dados e ver se a gente consegue identificar o consumo máximo de oxigênio, se a gente vai identificar uma curva mais parecida como essa, de indivíduo treinado, né, uma tendência ao platô na curva do consumo de oxigênio aqui, ou se a gente vai identificar uma curva mais aparente de indivíduo destreinado do consumo de oxigênio, né, medida de consumo de oxigênio. Aí a gente vai identificar o V2 pico. Ou o limiar fisiológico, limiar ventilatório desse sujeito, né? Será que vai dar uma curva bonitinha assim, como o nosso modelinho didático pressupõe? Então, vamos ver um vídeo aqui, de 2 minutos, vocês vão acompanhar um vídeo aqui, um teste tradicional feito em clínica. Tá? Vocês podem olhar todo o procedimento instrumental que é feito. Esse teste está sendo feito com um eletrocardiograma junto.
Interessante, eu peguei esse vídeo justamente porque eles usam Cortex, o equipamento, esse equipamentozinho aqui que fica à frente da esteira. Esse aqui é o analisador de gases, tá? Vocês vejam aqui que o indivíduo está segurando a máscara, um tubo na frente, né, do bocal da máscara, que é, na verdade, a turbina, que mede o fluxo de ar que passa por ali. Quando o indivíduo expira, ela mede o fluxo de ar que está sendo expirado pelo sujeito. E adiante tem uma linha de amostragem, que é essa linha branquinha aqui, que leva a amostra de ar que o indivíduo expirou, uma parte dessa, uma amostra do ar que o indivíduo expirou é enviado aqui no equipamento, tá? Vamos acompanhar o teste. Vocês não precisam tomar muita atenção, porque aquilo que ele vai falar tem algumas informações um pouco imprecisas no que ele vai falar lá no final do teste, mas, no geral, o vídeo é bom para mostrar como é que é um teste clínico, tá? Um teste feito para diagnóstico da aptidão física e também para prescrição de exercício. Esse aqui é o output do Cortex online, né? É dado ali na hora. Isso que a gente veria no laboratório. Né? Ele está usando dois monitores aqui, ele está usando o eletrocardiograma no lado direito, o sinal traçado do eletrocardiograma, e o software novo que ele está falando é o Cortex, tá? Não vou falar em cima agora, que é para dar tempo de vocês acompanharem o teste.
Eu falei para vocês não levarem muito todas as informações. Até esse ponto aí não tinha problema nenhum. O problema é que ele fez um comentário ali. Vamos lá, vamos ver se eu volto aqui. Para explicar para vocês. Aqui, ó. Está falando de organismo não compensado. E, na verdade, não é assim, não é isso que acontece. Lembrem que a gente viu que o cálculo do RR ele varia de 0,7, né, de 0,7 a 1, por conta da relação entre volume de CO2 produzido, volume de oxigênio consumido. Pois bem, esse R de 0 a 7 a 1 é um R que tem a ver com oxidação do substrato, né? Então, para se oxidar completamente uma glicose, uma molécula de glicose, por exemplo, você precisa consumir uma molécula de oxigênio e você produz uma molécula de CO2. Para a molécula de ácido palmítico, você consome 26 de oxigênio para 13 produzidas de 16 produzidas de CO2. A razão é diferente quando você oxida completamente, né, um resíduo, uma molécula de glicose para uma molécula de ácido palmítico. Qual é o problema? O problema é que esse cálculo a gente está assumindo que o oxigênio consumido foi utilizado integralmente para a oxidação do substrato e o CO2 produzido foi o CO2 produzido para a oxidação completa do substrato. Mas vamos lembrar que durante o exercício, a partir de uma certa intensidade, a gente tem a adição de um CO2. Eu sempre falo para vocês, ó, esse CO2 é um CO2 não metabólico. Eu falo não metabólico simplesmente para diferenciar esse CO2 daquele CO2 que vem da respiração celular. O CO2 que vem do tamponamento do hidrogênio, né? Então, lembre que quando a gente tem hidrogênio livre, a partir do primeiro limiar ventilatório, a gente tem a adição de hidrogênio livre, e esse hidrogênio livre que vem junto com o lactato, ele é tamponado pelo bicarbonato de sódio. Nessa reação de tamponamento, a gente tem a produção de CO2 e água. Então, a gente tem a adição de um CO2 que não veio da respiração celular ali, e foi um CO2 que veio do tamponamento. Então, quando a gente tem a adição muito grande de CO2 que vem do tamponamento, esse CO2, a gente começa a ter uma produção muito grande de CO2 comparado ao oxigênio consumido. Toda vez que isso acontece, quando a gente tem uma adição muito grande de CO2 em relação ao oxigênio consumido, a gente pode ter um valor de RR maior do que 1. Se a gente tem um valor de RR maior do que 1, isso significa que a gente não tem nada de gordura. Teoricamente, a gente não teria nada de gordura sendo oxidado. Por quê? Porque um R de 1, ou maior do que 1, significa um R que é totalmente, que indica a oxidação total de carboidrato. O problema é que esse R maior do que 1, maior ou igual a 1, é um R levando em consideração o CO2 que veio fruto da oxidação do substrato e também o CO2 que veio do tamponamento. Isso não quer dizer que no final do exercício não tivesse nada de gordura sendo oxidada. Tá? Vamos lembrar que num teste máximo é difícil que tenha muita gordura sendo oxidada no máximo, mas isso não quer dizer que não tenha nada de gordura sendo oxidada. O que aconteceu aí foi entre aspas, um artefato, não posso chamar isso de artefato, mas o que aconteceu aí foi a adição de um CO2 que não veio da oxidação do substrato e que fez com que, quando a gente divide lá a produção de CO2 do oxigênio consumido, dá a impressão que não tem nada de gordura sendo consumida ali.
quando não é verdade. Tá? Então, essa oxidação aí de zero gordura, na verdade, não pode ser levada da letra como ele levando ali, no momento final do teste. Por conta dessas limitações, o RR é uma boa variável para indicar oxidação de carboidrato de gordura em intensidades leves até moderadas, ou seja, de intensidades leves até a intensidade do primeiro limiar. A partir desse primeiro limiar aqui, que está nessa linha tracejada vertical, a gente tem a adição de um CO2 que não é o CO2 da respiração celular. Por conta disso, a gente tem, entre aspas, uma contaminação do cálculo do R. Por conta dessa contaminação, o valor do R aqui, ele começa a perder a confiabilidade de indicar o substrato que está sendo oxidado. Para indicar o substrato que está sendo oxidado, a gente precisa saber exatamente o oxigênio que foi consumido na oxidação e o CO2 que foi produzido na oxidação do substrato. Nesse caso aqui, a gente tem a adição de um CO2 que não veio da oxidação. Então, a utilização desse R aqui, para indicar a oxidação do substrato, ele é fidedigno, ele é confiável quando a gente faz a medida disso em repouso ou durante um exercício leve a moderado, até a intensidade do primeiro limiar. Acima dessa intensidade do primeiro limiar, não serve mais a indicar oxidação de substrato. Tá? Então, ele tem uma limitação. Isso serve para indicar oxidação de substrato em repouso ou em exercício leve a moderado até a intensidade do primeiro limiar. Tá?